E a gente vai conversar hoje sobre maldições familiares, esse termo que a gente usa muito dentro da constelação para apontar as repetições de padrões. Então, primeiramente, eu já vou pedir para vocês abrirem o coração e começarem a refletir quais são os padrões mais repetitivos dentro do seu sistema. O que é isso que ainda persiste geração após geração? Então, as maldições familiares, na verdade, elas estão a serviço de um equilíbrio maior. Porém, a gente tende a olhar essas maldições familiares, em primeiro momento, literalmente como a própria palavra, maldição. Por que isso é tão insistente? Por que essa dor persiste, esse destino tão triste, doloroso, ainda persiste e percorre pelo meu sistema? Então, tudo aquilo que não foi bem resolvido lá atrás, segue adiante, é passado adiante para gerações posteriores. Então, essas maldições que a gente enxerga dentro do nosso sistema, que talvez a gente viva, que a gente esteja revivendo, diz respeito a um passado que ainda não está em paz. Um passado que ainda precisa ser ressignificado, ter um outro olhar para que a harmonia retorne para o sistema, não só para o descendente, para você, mas para o sistema como um todo. Então, em primeiro momento, a gente vai falar sobre a lei do pertencimento, que é uma das principais leis do amor, e em toda constelação que a gente abre, a gente vai encontrar um movimento de exclusão. E o que são as exclusões, Evelyn? Exclusão é tudo aquilo que eu ou o meu sistema temos dificuldades de lidar, que a gente reprime, que a gente nega, que a gente tem vergonha, algo que é muito diferente, que é muito impactante, algo que traz raiva, que traz mágoa, que traz luto, muita dor, segredos, tudo isso acaba gerando uma exclusão. Então, o que a gente não quer olhar, o que a gente não dá conta de olhar naquele momento, de lidar com aquilo, vira uma exclusão, dá origem aos excluídos. E esse lugar da exclusão, ele fica vago. Então tem uma dinâmica na lei do pertencimento que diz: tudo e todos têm o seu direito igual de pertencer. Esse lugar que está vago, ele só pode ser ocupado por essa história que foi excluída ou por esses membros que foram excluídas. Outros, tecnicamente, não podem ocupar aquele lugar, tá? Porém, o que acontece? Enquanto aquele lugar está vago, os descendentes vão acabar se identificando de forma inconsciente, que é o que a gente chama de lealdade familiar, e preenchendo aquela lacuna, se identificando com aquele excluído. Ah, Evelyn, mas todo mundo faz isso? Em algum ponto a gente acaba sim tendo algum tipo de lealdade familiar com o nosso sistema. Por quê? É um tipo de resgate. O nosso sistema, ele pede socorro através dos descendentes. Então, nós descendentes vamos nos vinculando aos excluídos. Para quê? Para a gente poder puxar eles de novo para aquele lugar que é deles. Então, existe uma frase que a gente usa muito, né? Existe um equilíbrio a serviço do todo. Então, muitas vezes alguém aqui agora, um descendente, está assumindo esse lugar do excluído, revivendo essa exclusão para que aquilo possa ser visto, para que aquilo incomode o sistema, incomode a própria pessoa e ela se permita olhar qual é a origem por trás daquele sintoma, daquela trava, daquela repetição na vida dela. É aí que entra a constelação. Ela pode te auxiliar a entender realmente qual é a fonte disso tudo que você vive, dessas maldições que você olha e vê sua avó, sua mãe, você repetindo essas histórias cansativas de dor.
Então existe essa dinâmica do o excluído pede de volta o seu lugar. E para que o seu lugar seja devolvido, os descendentes acabam se vinculando de forma energética, inconsciente, àquela pessoa ou àquela história até o momento daquilo ser devolvido de volta para o seu lugar. Quando isso acontece, apazigua. A repetição cessa, aqueles ciclos param e o sistema ele volta para a harmonia, ele volta para a paz, para o fluxo da vida, para o fluxo da abundância e da saúde. Então, nesse ponto, é uma forma de resgatar o todo, ok? Evelyn, mas poxa, é muito difícil a gente reviver isso. Muitas vezes são situações extremamente densas, pesadas. Vamos lá dar exemplos. Olha, todas as relações das mulheres do meu sistema são relações com maridos abusivos. Eu já olho lá para trás, já estão mais de 4 gerações nessa repetição. Falando em sexualidade, todas as mulheres do meu sistema familiar foram abusadas sexualmente, desde a minha avó, minha mãe, eu, ou lá um primo, uma tia, minha mãe, eu, ok? Na questão de escassez, muitas vezes todos ali no sistema, durante várias gerações vão tendo perdas, falências, roubos, não consegue fluir em nenhuma profissão, em nenhum emprego, tem dificuldade de lidar ali com o dinheiro, não tem abundância, só consegue viver ali, né, nas contas, sempre na escassez ou com tudo muito contadinho, não consegue nunca juntar, né, fazer com que aquilo se multiplique, com que a riqueza e a abundância fique presente ali na sua vida. Então a gente vai ter vários movimentos em várias áreas da vida onde essas repetições elas podem estar acontecendo. Questões de saúde também, um sistema onde todos são muito doentes, então você olha lá para trás, você já vê desde antes do avô, o pai, todo mundo vai adoecendo, mortes trágicas, um sistema onde tem muito aborto, onde as pessoas morrem muito cedo, precocemente. Então eu vou perguntar para vocês, o que vocês identificam no seu sistema dessas repetições que são tão persistentes, que vão se perpetuando, e por que ainda isso não foi olhado de uma forma diferente, com amorosidade, com mais consciência, para que isso possa cessar? E a gente não pode julgar os que até hoje não olharam para isso, tá? Se eles não olharam, é porque ainda não era o momento, talvez. Eles ainda não estavam prontos, talvez o sistema, a consciência para receber aquela informação ainda não estava pronta. Isso não quer dizer que você é melhor e quem não olhou é pior, ok? Tudo é um processo, tá? E a gente dá conta do que a gente carrega. Às vezes a gente acha que não, mas ninguém recebe uma cruz maior do que as costas. Então, eu, Evelyn, virei consteladora porque eu tinha dezenas de emaranhados, de repetições familiares, de destinos muito dolorosos que configuravam essas maldições familiares. Então, foi essa busca que também me levou a ser consteladora. Então, cada um, dentro do seu sistema, conforme a demanda do seu sistema, pode ter mais ou menos emaranhados, tá bom? E eu quero que vocês vão dizendo aqui qual que é a história de vocês, do sistema de vocês, onde vocês estão identificando essas repetições, ok? Vamos interagindo aqui. Deixa eu ver se alguém já escreveu, ó. Teve alguém que falou aqui, relacionamento, sim. Então, o que a gente revive desses relacionamentos? Além de relações abusivas, existem pessoas que não conseguem se casar, tá? As mulheres nunca conseguem casar, chegar a casar, ou não conseguem se manter dentro de uma relação durante muito tempo. Então, todas são solteiras, ou separadas, ou viúvas. Isso também acontece muito
padrões onde as mulheres sempre perdem os homens muito cedo, tá? Então acabam sendo viúvas precocemente. A mãe, a filha, tá? A avó. Então a gente tem que enxergar aonde que está a origem disso. No seu caso, o que acontece dentro dos âmbitos afetivos? Pode responder aqui se você quiser, tá bom? Então, dentro da constelação, a gente está falando desses excluídos, ok? Mas nem tudo é sobre família. A gente fala assim, constelação familiar, maldições familiares. Não é porque tem a palavra familiar que quer dizer que tudo isso diz respeito a laços de sangue, a realmente pessoas com vínculos familiares, tá? Então, sim, tem a questão que tem a conexão dos laços de sangue, mas também a gente tem exclusões que têm origem em laços de destinos. Então, são tudo e todos que passaram pelo seu sistema, fizeram história, se entrelaçaram, que marcou ali, que gerou um impacto, tá? Então, eu vou dar um exemplo. O meu avô, ele tinha um sócio numa empresa. A minha avó, ela tinha vários escravos, laços de destino. O meu tio, ele foi assassinado por um homem que eu nunca vi na minha vida, laços de destino. Eu fui abusada por uma pessoa que eu não conheço, fora da minha família, laços de destino, ok? Então, nem tudo é vínculo familiar. Existem outros vínculos também em que geram esses emaranhados, esses entrelaçamentos, tá? Então a gente precisa olhar para o nosso sistema e entender aonde estão essas dívidas sistêmicas. E muitas vezes a gente vê realmente uma dívida muito grande, uma cobrança, porque o nosso sistema, ele lesou alguém, seja de dentro do próprio sistema ou de fora. E quando alguém é lesado, nós descendentes tendemos a nos vincular àquele que foi lesado. Inconscientemente a gente busca a vítima para fazermos justiça, compensar aquilo que lhe foi tirado, seja a vida, seja o dinheiro, seja um amor. A gente acaba se sentindo culpado pela dívida que o nosso sistema gerou e a gente tenta pagar, compensar, se vinculando ao excluído e revivendo aquele destino de dor, de perda, de vítima, seja o que foi que aconteceu lá. Então, eu vou dar um exemplo que é muito comum, tá? Famílias onde a ancestralidade tinha envolvimento com escravos. Então, onde isso acontece e não tem um olhar amoroso para esses escravos, talvez ainda haja muito preconceito. Muitos escravos lá atrás foram o quê? Foram mortos, não puderam ter a sua liberdade, foram abusados, separados da sua família, castigados. Então, isso gerou uma dívida muito grande no sistema que se entrelaçou com esses escravos. Enquanto isso não for olhado, ressignificado, os descendentes tendem a se vincular com esses escravos. Então, vou dar um exemplo que está vindo aqui. Muitas vezes essa pessoa que se vinculou ao escravo, porque o sistema, lesou esses escravos, ele vai viver escassez. Vai ser uma vida de pura escassez. Quem se vinculou com esses escravos também muitas vezes vai viver uma vida de escravo, de um trabalho abusivo, de relações abusivas, de uma vida extremamente pesada, de luta, de cansaço. No sentido também da escassez, vai ter muita dificuldade com o dinheiro, vai se sentir explorado no trabalho pelo chefe, ninguém vai pagar o que é justo, ok? Então, existem várias dinâmicas, vai se sentir excluído, vai se sentir recebendo julgamentos sobre a sua fé, sobre a sua religião, sobre a sua cor, seja o que for, tá? Então, várias dinâmicas podem se apresentar.
Outros exemplos de dívidas sistêmicas, mais sérias, mais densas, vamos assim dizer. Lá atrás existiu muita guerra, ok? E aí o meu avô, o meu tataravô, vou dar um exemplo, ele era alemão e ele participou nos campos de concentração. Então aquelas dívidas de morte em que o meu sistema participou, aquilo vai perpetuar. E pode ser que os descendentes, em lealdade a quem foi lesado pelo meu sistema, vai buscar o quê? A morte também. Vai buscar a falta de saúde, vai buscar a morte, literalmente a morte. Então pode ter mortes precoces, acidentes, abortos. Essas pessoas também podem se sentirem presas, ok? Então me digam, o que aconteceu lá na ancestralidade de vocês que vocês já estão identificando, entendendo que talvez a partir daquele ponto o fluxo da vida, da alegria, da abundância, da liberdade, da saúde parou de fluir no seu sistema. Olha, a Renata, meu avô paterno era ex-combatente de guerra. Interessante que você falou, até fiquei arrepiada aqui, né? Porque toda vez que eu faço uma live eu vou entrando no campo e tudo que eu tô falando aqui é porque com certeza tem no sistema de vocês. Depois teve questões psiquiátricas. Tá tudo interligado, Renata. Aonde existe, tá? Dentro do nosso sistema, esquizofrenia, bipolaridade, outras doenças psiquiátricas mais sérias, até o autismo, está ligado a vítimas e assassinos. Há uma dívida que ficou lá atrás de morte. E aí o que acontece? Nesse ponto, o louco, o esquizofrênico, o bipolar, ele ama os dois. Ele olha para um lado e ele fala, esse é o meu avô, eu amo meu avô. E ele olha para o lado, ele tem um amor muito forte pela vítima, ele está identificado com a vítima, mesmo que não seja laço de sangue. E aí ele fica dividido em dois, fica fragmentado, tá? Só segura, dá um lugarzinho um pouquinho no coração, sente, reconhece, solta, entrega o que é deles. A gente precisa não só dar um lugar e reconhecer de onde vem a origem, mas soltar também. Muitas vezes a gente está carregando tudo aquilo e é pesado, é muito pesado, repetições de vícios, de dívidas, sim. Existem casos também de heranças, tá? Vou trazer um caso da minha família. Toda vez que vem uma herança, a família se fragmenta, né? Então é uma briga, uma coisa assim, que você vê todo mundo vai um para cada lado, a família se dissolve. E aí eu já vejo isso mais de 2, 3 gerações, isso acontecendo. Desde lá de trás, né? Nos meus bisavós, sempre algo com herança, né? E a herança, quando ela chega, em vez dela ser um presente, ela acaba sendo o quê? Uma maldição, onde a família toda fica emaranhada e vai se rompendo, os laços se rompem. Por que isso? Porque tem uma origem. Não é à toa que 3 gerações, quando vinha herança, aconteceu a mesma história. Ok? Então a gente precisa ver aonde isso começou, por que disso? O que essa herança que traz tanta discórdia, briga, ruptura, o que ela está representando? Quando eu entender o que ela representa e que excluídos estão envolvidos, eu consigo cessar aquele ciclo, ficar com a minha herança em paz, pegar ela e colocar a serviço da vida, fazer com que ela possa ser abundante, com que ela se frutifique. E foi o que eu fiz. Há 12 anos atrás, 13, 14, eu nem sei. Enfim, eu recebi uma herança. E não era grande a herança, e foi com essa herança, junto de um monte de turbulência que ela veio, que eu pude pegá-la
e fazer diferente. Eu coloquei ela a serviço da vida. Eu peguei e fui fazer os meus cursos de hipnose, de programação neurolinguística, de constelação. E eu fiz a minha transição de carreira, porque eu era bióloga, né? Eu estava no mestrado, enfiando o pé no doutorado, e aí eu larguei e eu não tinha recursos. Estava desempregada, não estava conseguindo me conectar com nenhuma profissão, e nesse momento veio a herança, com muita turbulência. Mas eu consegui pegar ela e dar um outro olhar, tirar ela do olhar ali da ruptura, de um monte de coisa densa que veio e colocar ela a serviço da vida, né? Então eu acho que também é interessante eu trazer essa história da herança, porque graças a essa herança hoje estou aqui como consteladora e talvez o meu sistema me entregou ela na mão para poder ressignificar muita coisa lá de trás, né? Então nada é por acaso. A gente pode pegar essa maldição e fazer ela virar uma bênção, tá? Dentro do meu sistema, quem recebeu essa herança, muitos perderam, não conseguiram nem ficar com ela na mão durante muito tempo e, enfim, outros adoeceram, tá? E outros gastaram, assim, enfim, em pouco tempo, né? Não conseguiu ficar com ela na mão, não conseguiu fazer ela frutificar, ela florescer, porque ainda estava muito identificado com o excluído, no emaranhado, né? Naquela ressonância de dor pesada do que vinha ali por trás da herança, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais foram dizendo aqui, ó. Quais as repetições que vocês estão vendo dentro do sistema, ó? Incluir no coração, soltar e seguir a vida com alegria. É isso. É incluir no coração. Ou tomar aquilo e falar, olha, eu tomo isso como um presente. Igual eu fiz, eu tomei como um presente a herança e segui feliz, fazendo algo de bom com aquilo. Talvez seja um desafio na minha vida, eu tomo ele como um presente, aprendizado, e sigo fazendo diferente. É isso, é tomar no coração. Depois você se desidentifica e segue a serviço da vida, tá? A gente pode ver muitos tipos de maldição, sabe, familiar, doenças, né? Uma coisa que eu vejo muito no meu sistema também, tem uma doença que, a doença tem questão genética, claro, óbvio, mas existe uma questão também que está no nosso energético, né? Que vem desses emaranhados familiares, não só na configuração genética do meu corpo, enfim, né? Vem também porque existem cargas sistêmicas densas, existem dívidas sistêmicas. Então, no meu sistema também existe uma doença rara que ela se perpetua, geração após geração, né? Eu acho que já são mais de 3 gerações que ela se perpetua. Então, por que essa doença ainda está persistindo dentro do meu sistema? Por que todos precisam morrer daquela mesma causa rara de doença? Aonde isso começou, né? Então, geralmente a doença ela está ligada muito à morte. Se a gente está na doença é porque a gente não está no fluxo da vida, a gente está no fluxo da morte. Então algo lá atrás morreu, pode ter sido uma relação que morreu, pessoas que morreram na guerra, escravos que morreram, outros ancestrais que morreram, índios, enfim, qualquer coisa que morreu, alguém que foi roubado, pessoas que morreram na mina soterradas ou em uma obra muito antiga, estavam construindo uma fazenda, morreram lá soterradas, tá? Interessante, eu vou falando que só vai vindo a densidade, vai dando um lugar. Mesmo que você não conheça todas as histórias do seu sistema, se isso ressoou, por mais que você não tenha consciência, só dá um lugar. Só dá um lugar. Ó, todas as mulheres da família foram abandonadas. Isso é um fluxo de morte, de abandono, de ruptura, né? E isso pode gerar a conexão com a doença, porque você está no campo de morte, não está no fluxo da vida.
tá bom? Segredos familiares também geram exclusões. Exemplo, vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo uma vez. Eu atendi uma criança que tinha gagueira. E aí, o que eu fiz? Eu fiz primeiramente uma brincadeira com ela, né? Uma ludoterapia ali com os bonequinhos, e depois eu parti para a mãe. Mas primeiro eu tentei extrair da criança o que estava acontecendo. A gente não pode constelar uma criança, né, de 5 anos, mas eu consegui fazer uma dinâmica em que ela me entregou o que a nível inconsciente ela estava percebendo. E aí eu peguei aquele conteúdo e eu levei para a mãe. Falei, olha, a gagueira do seu filho provavelmente é em relação a esse segredo aqui. E aí quando eu trouxe o segredo para a mãe ficou assim bege, porque ela tinha ouvido aquele segredo só na adolescência dela. Ela já estava com seus 36 anos. Mas a criança na alma, o filho de 5 anos, ele se vinculou àquele segredo. E o que é gagueira? Algo que não pôde ser dito, né? Que ficou no segredo. E foi uma história onde alguém tinha roubado um bebê. Então ele se vinculou àquele bebê que foi roubado, que ainda estava no sistema, e precisou trazer o sintoma da gagueira para incluir de volta aquele segredo. Para dar um lugar à família biológica, a dor da família biológica que teve seu filho roubado lá por um ancestral dessa pessoa. Então, é algo que acaba sendo muitas vezes forte, muito forte sim, mas está a serviço de algo maior, tá bom? Já tem outro nível de consciência, outra percepção, aceitação de tudo como foi. E honrar a nossa ancestralidade é isso, é honrar. E eles dão conta, a gente tem que entender que eles dão conta, do jeito deles, eles dão conta. Talvez lá atrás até um segredo precisou permanecer segredo. E, exemplo, uma mulher que engravidou e precisou casar às pressas e talvez o filho não era daquele marido. Imagina, 50 anos atrás, uma mulher grávida, solteira, o que acontecia com ela? Era escorraçada de casa, escorraçada da sociedade. Então ela precisou esconder a paternidade verdadeira daquele filho ou daquela filha. E aquilo manteve a sobrevivência dela durante muito tempo. E talvez a sobrevivência dessa criança. Mas gerou dor, gerou uma exclusão, porque essa criança ela não teve direito a saber quem é o pai verdadeiro dela. Então todo segredo ele tem um benefício, talvez até certo momento, mas ele sempre gera um prejuízo, tá? Sempre vai gerar um prejuízo mesmo que gere um benefício. E aí, aquele momento vai talvez prevalecer o segredo, porque está trazendo mais benefício, está sendo preciso para uma sobrevivência. Tá? Outro exemplo de segredo. A família veio escondida lá, sei lá, do interior de Goiás, porque um tio matou alguém. Todo mundo teve que ir correndo, exemplo, lá para o interior de Minas. E aquele segredo precisou permanecer, porque senão eles poderiam ser encontrados, denunciados, e quem queria se vingar poderia matar toda a família. Então foi necessário para a sobrevivência, para a vida, aquele segredo. Então a gente tem que olhar com muito carinho, porque para tudo que foi, teve uma importância do jeito que foi. Foi como foi possível fazer naquele momento. Foi como eles deram conta. Talvez tinha um benefício sim, por mais que gerasse a exclusão. Minha mãe precisou casar às pressas quando estava grávida de mim, devido ao medo do pai dela. E muitas vezes essa gestação, ela foi um segredo, né? Durante um tempo ela foi um segredo, e esse feto, ele pode ter se sentido excluído durante esses meses em que precisou ser segredo, gerado uma rejeição no feto, no bebezinho que estava na barriga, enquanto essa mãe precisou esconder que já estava grávida. Então outros segredos, abortos.
Às vezes a mulher, ela engravidou de um abuso e aí ela optou em abortar. Às vezes engravidou de um pai, de um irmão, né? Foi molestada dentro de casa, precisou abortar. Então, muitas coisas podem acontecer. A gente não pode julgar. Quando a gente julga, a gente está excluindo de novo. Quando a gente aponta o dedo, a gente está excluindo. Dá um lugar a se eximir de todo e de qualquer julgamento. Não questione os seus ancestrais, os seus pais, os seus avós, seja quem for. Só olhe para eles com grandeza, entenda que foi como eles puderam fazer naquele momento. E é soltar essas guerras que não são nossas, soltar as dívidas que não são nossas, soltar a identificação com a vítima ou com o algoz. Entregar para eles. Você não precisa escolher um lado ou outro, você olha para os dois. Entrega para cada um a sua dor, as suas questões, a sua culpa, mas se libera, dá um passo para trás. Não fica nem de um lado nem do outro. Dá um passo para trás e olha os dois e só presta uma reverência. Lá atrás precisou ser assim e tá tudo bem. Às vezes a gente está identificado lá com uma briga de família. Ah, minha mãe parou de falar com o meu avô. E aí dividiu metade dos irmãos para um lado com a minha avó, né? E metade dos irmãos para outro lado com o meu avô. E eu fico olhando para aquilo e eu acabo tomando um lado. Eu acho que o meu avô é o algoz, a minha mãe é a vítima. Solta isso. Porque enquanto você está tomando o lado de alguém, comprando essa guerra que não é sua, você está emaranhado e você vai acabar repetindo essa história. Talvez lá na frente o seu filho, ele vai te renegar, igual a sua mãe que renegou esse avô, o pai dela. Talvez lá na frente seus filhos vão se dividir entre você e o seu marido, porque essa história ela não foi olhada de outra forma, você ainda continuou tomando partido daquilo. Então você também permitiu com que esse ciclo perpetuasse. A gente precisa romper isso fazendo diferente. Não é só soltando, mas é fazendo diferente também. Ok? Alguém está falando que a live é sobre que assunto? A gente está falando sobre repetições e maldições familiares, tá bom? Ó, na nossa família nada é por acaso. Eles são professores, são grandes professores. E a gente tem que entender que a gente está em épocas diferentes. Lá no passado era tudo mais difícil. Hoje as coisas já são mais fáceis, graças a Deus. Lá no passado, os nossos ancestrais, avós, cortaram um dobrado para que a gente estivesse aqui hoje, fluindo, conseguindo lidar com as coisas com mais leveza. Então te garanto, lá atrás era tudo mais difícil. E por isso eles têm realmente muita força. Era muito mais complicado lidar na época deles, conforme a sua cultura, o seu tempo, tá? As disponibilidades ali de recursos, seja o que for, tá bom? Então, só dê um lugar. Olha para isso, dá um lugar, em vez de falar, olha, sou amaldiçoada pela família, não é isso. É olhar para isso e falar, olha, isso está se repetindo porque a família precisa retomar o fluxo da vida, sua força, sua inteireza. Então, eu vou olhar para isso de outra forma. Não sou inimiga daquilo que se repete comigo. Eu preciso ter outra postura. Preciso pegar aquilo e falar, ok, eu vou entender a sua mensagem. Eu vou olhar qual é a origem, ao invés de virar vítima de um padrão que se repete. Aí, de novo, eu estou excluindo. Estou renegando, eu não quero olhar aquilo também, eu sou a vítima. Na vítima não tem solução. Então, se a gente está aqui, somos descendentes, a nossa função é qual? Melhoria do sistema. Ser um buscador de novos caminhos. Então, se eu olho para aquilo, renego de novo, entro em guerra, eu não vou conseguir encontrar um novo caminho. E falo de novo,
Se a gente veio com isso, é porque a gente dá conta. A gente tem uma opção de solução, porém a gente tem que se permitir e buscar essa solução, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui com as cartas associativas. Vamos entender qual que é o nosso olhar, o olhar da nossa alma para esses excluídos. Eu vou pedir que cada um, vou deixar em aberto aqui, mas cada um vai intencionar o padrão. Escolhe um padrão, tá? Nesse exato momento. Qual o padrão que você vê que se repete incessantemente, cansativamente, igual uma maldição no seu sistema? Pega esse padrão que mais te incomoda e vamos entender qual a sua postura na alma, inconsciente, perante a isso, ok? Cada um coloca a sua intenção, tá? Conforme o que vive, conforme a vivência do seu sistema. Interessante. A primeira imagem que vem, deixa eu só melhorar para tirar o reflexo, é essa daqui. O que essa imagem traz para vocês? Qual o sentimento, qual a sensação que essa imagem traz para vocês? Conecta, observa. Para mim, é bem claro, é uma prisão. É uma penumbra, uma sombra, uma prisão, um aprisionamento. Essa ligação com o excluído, com essas dívidas sistêmicas, com o que não ficou resolvido lá atrás, nos gera um aprisionamento. A lealdade gera, de alguma forma, um aprisionamento. Digitem aí. Qual a ressonância que vocês têm com essa imagem? Ó. Isso. Me sinto mal, é pesado. Mas o que além do peso? Sufocamento. Mas o que essa imagem traz? Deixa eu ver. Não tem certo, não tem errado, viu? Tô tentando tirar o reflexo aqui, mas não consigo. Não tem certo, não tem errado. É o que o seu inconsciente, o que a sua alma identificar aqui dentro. Ó. Prisão, isolamento, solidão. Isso. A relação com as exclusões, com os excluídos, nos traz isso, uma prisão. E literalmente é isso, a maldição familiar, ela acaba sendo uma prisão. Porque a gente tenta quebrar aquilo, mas aquela exclusão, ela tá tão forte, a negação é tão forte no nosso sistema, que aquilo vira um aprisionamento. Quanto mais a gente nega e exclui, mais forte fica a repetição do padrão. Mais intensos são os sintomas. Mais recorrentes são as repetições de destino. E aí parece que a gente tenta fazer de tudo para sair, mas não consegue. A gente fica cansado, tenta vários meios, mas não consegue romper. Porque na verdade não foi na origem. Tá? Às vezes a gente tenta de forma prática. Eu vou mudar um comportamento, vou mudar uma crença. Ok, pode até mudar. Mas se isso estiver no cerne familiar, lá atrás, uma exclusão profunda, não vai adiantar só você mudar o seu comportamento, seu mindset, suas crenças, mudar de casa, de esposo, porque vai acontecer ainda. Não foi na origem, ok? Ó, a iluminação no inconsciente. Sinto uma iluminação, sim. Uma luz entra nessa prisão, né? Então já é um caminho, solução, eu tomar consciência, ok? Eu vou tirar uma palavra aqui, para nossa ligação com as exclusões, com os excluídos. Interessante. Amar. A palavra que vem é amar. E quando a gente faz a constelação, a gente tem algumas falas de solução, que vão liberando ali o campo. São as frases de solução.
E algumas frases que vêm quando a gente olha as lealdades familiares é: por amor a você, eu revivo isso. Por amor a você, eu assumo o seu destino. Por amor a você, eu busco a morte, a escassez. Por amor a você, eu faço igual. A gente ama incondicionalmente esses excluídos de uma forma altruísta, que nos leva também a ter alguns prejuízos, né? A nossa alma, ela não calcula o prejuízo, ela só se vincula ao excluído e pronto. O amor fala mais alto. É um amor cego, por isso que a gente fala que as lealdades dentro da constelação são um amor cego. Ó. Sinto que há uma saída, sim, há uma saída. A gente pode transformar esse amor que adoece num amor que cura. A gente pode soltar o que é do outro, aquelas guerras que não são nossas, os fardos, dores, destinos que não são nossos, e buscar outro caminho. Mas mesmo assim continuar amando, mas sem carregar pelo outro, sem reviver pelo outro. Transformar o amor que adoece, que leva para a escassez, que leva talvez para a própria morte. Transformar isso em saúde, em vida, em um amor que leva para a vida mesmo, que leva para a alegria. Algo de bom tem aqui desses excluídos que a gente pode pegar como força e aplicar na nossa vida. E não pegar toda essa dor e aplicar da forma que estamos aplicando. Nos paralisando, travando, tirando a fluidez, adoecendo também. Ok? Ó. O que essa palavra amarra, prisão, essa imagem traz para vocês? O amor pode ser mais leve, esse amor. Quando a gente toma consciência da lealdade, a gente já começa a lidar com isso de outra forma. Porque se eu não tenho consciência, eu não posso fazer diferente, mas quando eu tomo consciência, eu já consigo lidar de outra forma. Isso, por mais que você não esteja entendendo tudo o que está acontecendo, deixa o seu inconsciente trabalhar. Quem quer entender tudo é o tal do racional. Só dá um lugar, ok? Ok, vamos lá, um caminho de solução para me liberar disso, me libertar disso, para seguir de uma forma diferente. Vou tirar uma imagem aqui. E a imagem do caminho de solução que vem é essa. O que essa imagem traz para vocês? Vai sentindo, percebendo a dinâmica, as cores, o representante ali dentro. O que traz para vocês? Para mim me traz seguir. Seguir. E fluir. A água me traz muito isso, sobre fluir. Sobre os sentimentos, soltar esses sentimentos. Alguém disse ali, me sinto livre. Também sinto isso, essa liberdade, é soltar. Olha, com grandeza. Todos os destinos que foram vividos anteriores ao seu. Não julga. Olha com amor. É um abusador, pertence ao meu sistema. Como que eu vou amar o abusador? A sua vida veio através dele. De alguma forma, porque talvez ele, esse abusador,
ele deu origem ao seu avô, à sua avó, ao seu bisavô, seu tataravô. E graças a ele a vida chegou até você. A gente não julga. O que eles fizeram, deixaram de fazer, é problema deles. A gente só olha esses ancestrais como fonte de vida, de sabedoria e de força. As atitudes deles, o lado humano que erra e acerta, a gente deixa com eles. Suas crenças, seus valores, seus julgamentos, seus preconceitos, a gente deixa com eles. Solta. Uma vez que eu fico identificada com esse lado humano, eu não consigo dar um lugar para eles, porque eu vou entrar no julgamento. Porque eu estou olhando para esse lado humano. Olha para o lado divino deles. A vida veio através dali, então isso é divino. A vida que veio através deles. Eles terem se esforçado para perpetuar a vida dos seus descendentes. Isso é divino. Agora, as suas atitudes é deles. Suas escolhas é deles. As guerras são deles. Solta. Olha com respeito, com grandeza. Em busca de novos caminhos, liberdade. Também senti isso. Mas vocês entendem que aqui é algo ativo? É interessante porque essa natação ela fala assim, olha, é ativo. Isso não vai acontecer do nada. Você precisa começar. Você precisa agir. Se a gente ficar boiando ali no mar, a gente não sai do lugar. A gente só chega lá na terra, na praia, na outra ponta da piscina, se a gente dá as braçadas. Então não é algo que acontece de forma passiva. Você precisa dar esse início. Eu escolho olhar diferente, fazer diferente. Ok? Tirei uma palavra aqui. E a palavra que vem é despido. O que essa palavra traz para vocês? O que a palavra despido traz? Para mim me vem muito isso, sobre se despir de julgamentos. Soltar o que é do outro, principalmente julgamentos. A constelação é linda e reveladora e divina, sim, é muito bonita, Renata. É um processo que eu digo que é um mergulho e uma cirurgia na alma, viu? E é um presente pra gente, pros descendentes, pros ancestrais. O que esse despido traz para vocês? Para mim é soltar, largar o que é deles, com respeito, com amor, soltar principalmente o tal do julgamento. E aí a gente consegue seguir. Enquanto eu não me despir disso tudo, eu não consigo seguir. Eu vou te perguntar, se você estiver carregando o que é deles, você vai conseguir nadar? Imagina você cheia de sacola, mala, você vai conseguir nadar? Não vai, você vai afundar. Se você não soltar o que é deles. Tirar o que carrego, o que não é meu. Me despir de tudo. É isso mesmo. Soltar o julgamento, se limpar e fluir. Às vezes a gente está olhando para essas repetições de padrões e a gente só está ali como inimigo daquilo, julgando e não tendo um respeito por aquelas histórias que precisaram ser vividas. Talvez precisaram ser vividas. Naquele momento precisou acontecer daquela forma. Tá tudo bem. Isso não desqualifica nenhum membro do seu sistema familiar. Ele tem o direito igual de pertencer. Você não precisa bater palma, fazer igual, andar de braços dados, mas você precisa olhar com respeito e dar um lugar à história, ao fato, aquelas pessoas, ok? Vamos lá, vou tirar mais uma carta. Não sei porque eu senti mais uma carta. Qual
Qual a maior dificuldade ainda desse soltar, né? Desse despir? Porque vocês falam, eu quero soltar, eu quero despir, mas é como se ainda tivesse agarrado algo, ainda sinto um incômodo aqui. Falo, tem algo aí que a gente ainda precisa ter consciência. Que comportamento diferente eu tenho que ter para realmente soltar, tá? Vamos lá. Pegar uma carta. E a imagem que vem é essa. O que essa imagem traz para vocês? Qual a sensação, o sentimento, a percepção? Para mim vem uma confusão. Uma confusão, parece que tem uma falação na minha cabeça. Sabe quando você entra numa sala e tem um monte de gente discutindo, brigando? Muita confusão, muita bagunça, muita desordem. E é como se eu visse aqui todos os nossos ancestrais, os que ainda não conseguiram se liberar daquele padrão. Por isso ele chegou até você, porque eles ainda não conseguiram fazer diferente. E vem muitos que vieram antes. Uma mão em um formigueiro, conflito, turbilhão de emoções. É isso que eu senti. Enquanto a gente olha lá para trás e julga, a gente se conecta com isso, Gi. Enquanto eu tô olhando para os meus ancestrais, para tudo aquilo que aconteceu, eu vou me vincular e vou ficar no meio desse formigueiro. Se eu tenho pena, se eu tenho dó, se eu quero salvar, se eu quero intervir, se eu quero tomar partido, se eu tenho raiva, mágoa, se eu julgo certo, se eu julgo errado, quem é vítima, quem é algoz. Enquanto eu tô misturada nisso tudo, eu tô aqui, nesse formigueiro, tomando picada, me machucando, tomando ferroada de coisa que não é nossa. Bem isso, tirei uma palavra aqui. Qual a nossa dificuldade ainda em soltar? Então, a gente entende que é continuar olhando, né? Talvez para as confusões, para os emaranhados dos nossos pais, principalmente. E a palavra que veio é humilhar. O que traz para vocês a palavra humilhar, esse formigueiro? Essa palavra humilhar me trouxe muita arrogância. Alguém quer ter a razão. Talvez ambos os lados queiram ter a razão. E aqui literalmente volta para o que eu estava falando, guerra. Uma guerra. E para sair dessa guerra, é a gente ir para o lugar de humildade. Perante os meus ancestrais, é toda essa confusão, esse formigueiro. Eu sou pequeno, sou pequena, não dou conta, eu entrego o que é deles. Eu vejo essa grandeza, eu reverencio, mas eu sou pequeno, eu sou humilde. Para de meter bedelho no que não é seu. Nos conflitos dos seus pais, principalmente com seus avós, no casamento dos seus pais, coisas lá dos seus avós. Para de meter o bedelho do que não é seu. E de querer ter razão, de querer saber mais, se posicionar em uma questão que não faz parte do seu contexto. É deles. Agora, se você ficar ainda no meio desse formigueiro, vai fazer parte do seu contexto, porque você vai repetir algo que não era para você repetir. Então, enquanto eu estou arrogante perante aos que vieram antes de mim, aos ancestrais, olho com desdenha aquele destino, pena, dó, falando de novo. Eu estou muito repetitiva hoje porque é o campo que pede.
pena, dó, julgamento. Eu me coloco arrogante. E muitas vezes a gente humilha o outro, a gente demonstra para eles que eles não dão conta. A gente quer mostrar que eles não dão conta, que eles fazem errado. A gente quer mostrar para os pais que eles estão errados, para os avós que eles estão errados. Então a gente precisa ir para uma postura humilde. Além de soltar, de dar um lugar, de reconhecer, de reverenciar e tomar consciência, é me colocar no meu lugar certo, de pequeno. Aí sim eu consigo me liberar daquilo tudo. Ok? E é isso. Quando as coisas se repetem muito, é porque tá assim, ó. Muita gente negando, reprimindo, alimentando a guerra, os conflitos. E aí vira essa confusão. E aí vira essas maldições, porque é um emaranhado muito complexo. Mas você pode fazer diferente. Você pode seguir o seu fluxo. Pode ser mais leve. Ok? Então hoje eu dei um caminho aqui para vocês. Se alguém sentir de aprofundar, de olhar especificamente o que acontece, porque aqui a gente não fez uma constelação, a gente fez uma conversa, um exercício, né? A constelação ela vai chegar minuciosamente, cirurgicamente, com bisturi, vamos assim dizer, na questão em si. Então quem quiser se presentear, faça uma constelação para poder via de fato conseguir romper esses ciclos. Todos nós podemos ter uma vida mais leve, abundante, relações mais saudáveis, uma conexão com o dinheiro de uma forma mais saudável, com fluxo. A gente merece. E se isso não está acontecendo é porque lá atrás algo ainda precisa ser visto. Muitas vezes não compete a nossa história pessoal. Começou muito lá atrás. Às vezes até bem antes dos nossos bisavós, e tá tudo bem. Se você tá aqui hoje, é porque você dá conta de olhar e você já sabe uma ferramenta que você pode usar para fazer isso, ok? Então ninguém cai de paraquedas em nenhuma live, ninguém assiste de paraquedas do nada. Não tem isso, não existe, tá? Acolham, se permitam, tá bom? E quem gostou dessa dinâmica com as cartas, quem está fazendo curso de constelação, quem já é constelador, em agosto, tá? Eu vou dar um treinamento para a gente aprender a constelar mesmo com essas cartas, saber usar elas de forma mais aprofundada, mais certeira, cirúrgica, realmente dentro da conduta ética e técnica da constelação, tá bom? Quem quiser reassistir também essa live vai ficar gravada, eu vou deixar aqui no feed, tá? Então, quem é de fora, por favor, me siga aí no Instagram. E quem tá no YouTube também eu vou deixar a live lá, deixa o like, o joinha e me segue, tá bom? Então, semana que vem estaremos aqui de novo, nos nossos domingos de autoconhecimento, tá bom? Um beijo, até a próxima!